Boa noite, pessoal. Tivemos uns atrasos. Boa noite, pessoal. Tivemos uns atrasos de ordem técnica, mas estamos iniciando agora essa live. Tem o tema Constelação Hipnótica e seus efeitos nas terapias integrativas. Esperar mais um pouquinho o pessoal que está chegando agora por aí. E já nós vamos conversar com vocês, falar um pouquinho qual os efeitos da constelação hipnótica nas terapias integrativas. Falar um pouquinho rapidinho de mim. Meu nome é Ivan. Eu sou hipnoterapeuta, terapeuta integrativo, registrado na Associação Brasileira de Hipnose. Sou conselheiro da Associação Brasileira de Hipnose. Então, agradeço ao Roberto Botelho esse convite, essa oportunidade de expor um pouquinho daquilo que eu sei para vocês, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais sobre o assunto e também entender como funciona a constelação hipnótica. Quem não é da área de hipnose, quem é terapeuta, saber que o transe hipnótico acontece em outras terapias também. Então vamos lá, iniciando. O que seria constelação hipnótica? Constelação hipnótica é um termo cunhado por Jeffrey Zeig, que ele diz que são os processos que o corpo passa durante um estado de transe. Então, uma pessoa ela vai ter diversos fenômenos durante um processo de estado alterado de consciência ou ampliado de consciência, como eu gosto de falar. Então, esses processos, esses efeitos no corpo da pessoa podem ser desde lacrimejar dos olhos, o tremor da pálpebra, que é o mais famoso indicativo de efeito do transe hipnótico. Outros, a pessoa que está começando a aprofundar no relaxamento começa a rir, começa a se mexer, ou aqueles que têm uma paralisia dos membros, resfriamento dos membros superiores e inferiores, a mão gelada, os lábios começam a ficar esbranquiçados, palidez. Então, são vários sintomas, vamos chamar assim, que a gente pode dizer que foi criado esse termo constelação hipnótica. Que bom, o pessoal está começando a entrar, está começando a achar a live, que atrasou um pouquinho bastante, mas eu agradeço a paciência do pessoal. Então, retomando, o pessoal que chegou agora está falando que a constelação hipnótica é isso. É uma série de fatores que vão mostrar, que a gente vai poder identificar que a pessoa está num estado ampliado de consciência. Então, como eu já tinha citado, o tremor das pálpebras, o sorriso, o resfriamento das mãos, as mãos ficam geladas, os pés ficam gelados, o ritmo da respiração altera, alguns não param de se mexer, outros entram em estado de catalepsia, lacrimejar dos olhos, N fatores, a gente identifica N fatores. Muitos têm movimentos involuntários das mãos e pernas. As pessoas começam a ter espasmos durante o processo que começa a aprofundar o relaxamento. Outras situações, a pessoa começa baixa, tem alguma assim, queda da pressão, os batimentos cardíacos vão baixando. Isso tudo vai acontecendo enquanto é o processo natural de indução ao relaxamento, indução ao transe hipnótico. E esse transe hipnótico a gente observa só em estado que a gente chama, utilizando a ferramenta de hipnose? Não. Eu como trabalho com outras terapias, né, com outras
vamos dizer assim, com outras ferramentas, considerando que a hipnose é uma ferramenta e hoje eu digo que eu sou terapeuta integrativo, onde a gente trabalha com uma ferramenta em conjunto com a outra, a gente observa que muitos terapeutas falavam assim, ah, mas eu não utilizo hipnose. Uma vez eu fui num curso e a pessoa falou assim, ah, mas eu não entendo nada de hipnose, eu não sei trabalhar com hipnose. E ela estava dando aula, assim, daí eu olhei para uma colega minha, isso aí é hipnose pura, né? Então ela sabia, só que ela não sabia que o termo era aquele. Então a gente começa a entender a diferenciação das ferramentas e do conceito de transe hipnótico, que esse transe hipnótico você vai ampliar para o seu trabalho, e quando você tiver essa noção, as suas terapias vão funcionar de melhor. Elas vão então estar no termo integrativas, elas vão estar funcionando de forma conjunta. Em 2018 foi incluído como terapias integrativas pelo SUS, terapias como constelação sistêmica, a hipnose, cromoterapia, cristaloterapia. Essas outras ferramentas, elas entraram no conceito de terapias integrativas, onde você poderia trabalhar é, em conjunto com outras terapias, por assim dizer. Então, assim, como que é observado isso? A pessoa, vamos citar, por exemplo, uma terapia que eu trabalho, chamar assistente aqui, tem essa assistente aqui que eu chamo de GBDISA. Essa é a minha GBDISA. Eu trabalho com uma terapia chamada barra de axis, também uma das terapias que eu trabalho. Né? Barra de axis são 32 pontos na cabeça, onde a gente vai fazendo toques e a pessoa vai fazendo desbloqueio energético. Ah, mas barra de axis não é hipnose? Não, não é hipnose. Mas promove um transe hipnótico em alguns pacientes. O simples toque na cabeça vai fazer a pessoa estar em um estado alterado de consciência. A pessoa estando nesse estado alterado de consciência, a gente consegue trabalhar com sugestões diretas. Na própria Barras, eles têm um termo falado, processos verbais, onde você dá sugestões diretas para as pessoas. As pessoas recebem, enquanto estão naquele estado ali, deitadas, recebendo esse toque, recebendo essa imposição de mãos, elas vão ter esse conjunto do corpo. Você começa a notar o corpo dessa pessoa trabalhando de forma diferente num sistema análogo ao transe hipnótico. Então vamos dizer assim, eu estou trabalhando, nesse caso, exemplificando barra de axis. Eu comecei a trabalhar barra de axis, eu começo a observar que a pessoa tem movimentos involuntários da perna. Daí elas falam assim, ah, mas eu quase dormi. Não, ela não. Ela teve o relaxamento, alguns dormem, mas eles sabem o que você está falando, do que você está tratando com eles naquele momento. Porque nas barras você tem esse processo verbal e eles têm que responder, eles têm que fazer, tem que ter uma troca, tem que ter uma interação. Então eles podem estar completamente desconectados, mas na hora que você ativa o comando, eles respondem. Então você percebe que é uma proximidade muito grande. Então você percebe que existe constelação hipnótica. Vou citar outros casos assim que as pessoas, meus conhecidos, citam assim. Ah, eu trabalho com reflexologia. A reflexologia é aquela massagem na sola dos pés, também trabalho. Ah, mas a pessoa está trabalhando os pés, eles consideram que o pé é um mapa inteirinho do corpo. Então você está trabalhando ali coluna, pulmão, fígado, rins, trabalhando. A pessoa começa também a ter todos esses sintomas da constelação hipnótica. Diminui a velocidade da respiração, lacrimejar dos olhos, desligamento, começa a baixar a pressão arterial da pessoa. A gente verifica assim os batimentos cardíacos,
diminui. Eu gosto muito, tem um aparelhinho chamado oxímetro, que a gente coloca no dedo da pessoa enquanto uma consulta. E dá para verificar o processo inicial, o batimento cardíaco inicial de uma pessoa e ao final da sessão, como está diferente o batimento cardíaco um pouco antes da imersão, que às vezes você fala, você está imergindo e você traz outras palavras de estímulo, de vitalidade para a pessoa, então ela já recupera. Mas no momento antes da imersão, os batimentos da pessoa já são bem baixos, bem diferentes de quanto ela chegou para sua consulta. Outras terapias, vamos dizer assim, aromaterapia, que eu gosto bastante. Eu uso bastante aromas no consultório, principalmente lavanda e alfazema, porque eles promovem relaxamento imediato. Então é um cheirinho assim, se você observar que a pessoa, a anamnese, observar que a pessoa não tenha restrições com aroma, você pode fazer esse trabalho com a pessoa. Então, você pode ter um cheirinho de lavanda, de alfazema. Eu gosto muito de pôr a gotinha no pulso, principalmente lavanda e alfazema. Eu tenho um mix que eu faço, né? Quando a pessoa está lá em indução, relaxamento, tá de olhos fechados, você está naquela situação. Abre os olhos, fecha os olhos. Ela naturalmente está expirando essa gotinha que você colocou. Sem alarde, sem coisa. Então, tem os aromas também para cada pessoa que vão promovendo esse acesso a essa constelação hipnótica da pessoa. Eu tive pacientes que foram um pouco mais resistentes e eu usei outros aromas, né? Para alguns pacientes resistentes que eu tive, eu usei uma essência chamada manjericão. E o manjericão, me diz que manjericão é para o estômago. E o pessoal fala assim que o nosso segundo cérebro está no estômago. Então, se a gente não consegue atingir por um cérebro, a gente vai atingir por outro. Pinguei a gotinha de manjericão e fiz todo o tratamento. E eu consegui colocar essa pessoa. Essa pessoa entrou num relaxamento que eu não estava conseguindo fazer com a lavanda nem com a alfazema. Então eu percebo assim que você sabendo o canal de entrada de uma pessoa, você consegue promover todo o trabalho, né? Porque a constelação hipnótica é uma coisa única, mas um leque para várias terapias. Alguns vão perceber só o tremor das pálpebras, que é o mais comum. Como as pessoas que trabalham com uma gama maior, até mesmo psicólogos, assim, que não só numa consulta da psicologia sem utilizar a hipnose, percebem que a pessoa entra num transe e que ela começa a ter a fenomenologia própria dela. Começa a coçar o nariz, começa apertando a orelha. Então, ela começa a entrar no estado alterado de consciência enquanto está conversando com o terapeuta. Essa identificação é uma das coisas assim mais bacanas que você pode tratar, que é assim levar em consideração o paciente como único, porque Sofia Bauer já dizia assim que você tem que tratar o paciente individualmente. Cada consulta é um presentinho. Então você tem que saber como funciona a constelação hipnótica daquele paciente e é, trabalhar da melhor maneira possível com ele para ele se sentir satisfeito e obter o resultado. Daí fala que aquele paciente teve toda a constelação hipnótica, tremor. Ah, mas eu não estava. Ah, você não conseguiu me hipnotizar. Eu vi uma situação uma vez, a pessoa passou por todo o processo hipnótico. A gente identifica, a pessoa estava. No final do curso, ela falou assim: pena que eu não entrei em transe. Essa pessoa não entendeu o curso. Né? Então, é isso que tem que ser diferenciado, mostrado. Por isso que eu acho muito importante a pessoa entender constelação hipnótica. Ela tem que entender para poder trabalhar com o outro. Né? Saber que aquelas reações, às vezes mais sutis,
que a pessoa tem, elas têm que ser trabalhadas e ampliadas para um processo evolutivo do transe hipnótico da pessoa. Tem um processo que eu gosto muito, né, que a gente trabalha, eu uso em todas as terapias, chamado IE7. Então, quando eu vou colocar uma pessoa, até mesmo para constelação sistêmica, o pessoal fala assim, não, constelação sistêmica não precisa de transe hipnótico. O tempo todo a pessoa está conectada com o sistema, a pessoa está em transe e a pessoa entra em regressão através olhando o sistema dela. Então, às vezes você promove uma regressão simplesmente trabalhando a constelação hipnótica dessa pessoa. A pessoa está olhando os bonecos ali, você começa a ver que ele está olhando, percebendo o sistema dela de outra forma. Ela está tendo um salto da alteração da consciência. Ela começa a identificar os bonequinhos, ela tenta adivinhar, aquele boneco sou eu, não sou eu. Então ela começa a perceber, ela começa a entrar no estado alterado de consciência. Você começa a perceber que os olhos dela começam a olhar de forma diferente. Algumas começam já a chorar pegando um boneco quando ela não sabe nem que figura é. Eu trabalho muito com a constelação com os elementos ocultos. Então, às vezes, a pessoa não sabe que aquele bonequinho, qual a função daquele boneco, mas ela pega um boneco e ela chora. Por quê? Porque ela tem energia do pai, tem energia da mãe, tem energia dela. O que está referenciando para ela aquilo? Então, eu vejo assim, você trabalhar, você ter uma fichinha assim, fazer as principais, é, digamos assim, citar as principais situações de alteração do estado de consciência da pessoa, você colocar lá sorriso, tremor de lábio, piscar dos olhos, coçar o nariz, você ir indicando o que a sintomologia de cada paciente junto na tua anamnese, você tem um mapa de como ela está se comportando naquele momento, para você saber qual reação você pode estimular um pouco mais. Isso, você vai falando assim, isso. E essa mão que está tremendo, por que ela está tremendo? Amplia essa sensação, por que ela tremeu? Por que você chutou o pé agora? Por que você está sentindo os seus lábios estão esbranquiçados, está sentindo frio? E essa sensação de frio está vindo da onde? Então você começa a trabalhar no início da sua sessão, nesse estado alterado, ampliado de consciência da pessoa, a pessoa começa a aprofundar, ela entra naquele chamado o loop hipnótico do que James Tripp fala. Ela começa, nossa, então realmente ele está falando que estou descrevendo, está descrevendo que está nessa reação no meu corpo, eu estou sentindo isso, a pessoa começa a entrar num looping. E esse looping vai aprofundando o estado dela. Outras terapias que a gente utiliza, citar um pouquinho um termo, né, que diferencia, fazer uma diferenciação, né? Hoje a gente usa muito o termo holístico, né? Mas o que é esse caramba do holístico, né? Muita gente confunde holístico com esotérico. O esotérico é a busca de um oculto, é uma crença que daí você vai buscar uma resposta através de algo oculto. O holístico trabalha com tripé corpo, mente e espírito. Eu vejo hoje que os novos hipnoterapeutas, as novas gerações, muitos dos antigos também têm isso, de ter essa percepção, trabalhar com corpo, mente e espírito, não tratar mais só um sintoma, mas tratar o ser humano como um todo e vendo que não, o sintoma é só uma reação de uma causa mais antiga que tem que ser trabalhada, não apagar só esse sintoma. Então a gente trabalha também com essa situação. É, o, o, o terapeuta holístico tem essa visão, né? Então hoje eu digo assim, hoje eu sou um terapeuta holístico integrativo, que eu integro essas terapias, né? Mas por quê? O terapeuta alternativo, ele vai buscar as alternativas fora do convencional. Por exemplo, uma pessoa que está com uma grave doença, mas ela decide
que ela não quer mais fazer uso dos remédios alopáticos, ela quer trabalhar por conta e risco, né? Não indicado por médicos, né? Mas por conta e risco ela quer fazer tratamento por chás, óleos, uma terapia mais alternativa, né? Por isso que ele fala alternativa, porque ela sai do padrão medicinal alopático. O terapeuta complementar, ele vem ajudar a terapia original, a primeira terapia. Então, por exemplo, a pessoa está num processo e foi fazer hipnose para trabalhar emagrecimento. Então, o hipnoterapeuta, se ele não tiver o conhecimento, ele pode encaminhar para um colega que trabalhe, por exemplo, com aromaterapia ou florais, para indicar um floral para essa pessoa trabalhar com ansiedade, que essa ansiedade do emagrecimento pode gerar, para não gerar essa ansiedade. E o integrativo, eu digo, é aquele que trabalha com todas essas terapias, que ele tem o conhecimento. Então, você indica para o teu paciente, como hipnoterapeuta, você faz as sessões de hipnose, na sessão A, se ele der ansiedade, você vai fazer um EFT, um TFT, você vai fazer um trabalho com um aroma, mas você está integrando a tua terapia, você está indicando o melhor para o teu paciente, para trabalhar de forma integrada com o teu trabalho, para seguir o teu processo de conhecimento, né? Eu fiz um curso recentemente que é passo a passo o processo, assim, por exemplo, 10 sessões, cada sessão é um tipo de terapia. Então, vai desde magnetismo e fascinação até regressão de idade. Cada 10 sessões, cada sessão é uma forma de terapia diferente. Então, esse processo, ele integrou todas as ferramentas que eu conhecia. Eu achei que foi fabuloso, que fechou, que foi fantástico, assim, né? Outros processos que às vezes a gente não percebe a gente mesmo entra com uma constelação hipnótica, né? E acho que eu já citei, eu digo que eu estava fazendo IE7, né, as três verdades e o comando, para entrar num estado alterado de consciência para trabalhar com barras, com qualquer processo. Eu gosto de usar muito o E7, que eu fico focado no paciente, né? Então eu estava. E eu ensino muito isso também quando eu dou curso de mesa radiônica, que a pessoa tem que se concentrar com o pêndulo. Ah, mas o pêndulo é um movimento involuntário da mão. Tudo bem, é um movimento involuntário, você vai saber, mas você tem que estar conectado. Você não pode estar pensando, ah, nossa, será que eu paguei os meus boletos hoje? Será... Não, você tem que estar conectado, você tem que fazer o IE7, observar se a tua constelação hipnótica toca. Eu tenho uma característica muito grande. Eu sei quando eu estou entrando em estado alterado de consciência. Tenho um alarme, assim dizer. Quando a gente está em curso, a pessoa começa a fazer isso, eu falei, esse conseguiu me colocar em transe, porque me deu alarme, eu estou sentindo a minha constelação hipnótica trabalhando. Então, eu ensino para os alunos o IE7 passo a passo, e como eles identificarem isso. Eles têm que essa noção da constelação hipnótica para trabalhar com uma mesa radiônica, para você atender uma outra pessoa, ou até mesmo quando você vai atender você como operador de mesa radiônica, quando você vai atender uma pessoa, principalmente à distância, você vai colocar a pessoa online numa videochamada, mas a pessoa tem que estar ali com você, principalmente hoje em dia, os atendimentos online. Você tem que identificar uma pessoa em estado alterado, e a constelação hipnótica é o jeito mais prático de começar a identificar, de perguntar para a pessoa o que ela está sentindo naquele momento, se ela está sentindo alguma outra alteração. Então, nesse exemplo, eu atendendo mesa radiônica, eu tenho que estar com a pessoa
ali conectada comigo, porque senão a leitura da mesa não vai funcionar, porque eu tenho, por mais que eu tenha um testemunho, que a gente chama o nome da pessoa na mesa, eu tenho que ter uma conexão com ela tem que estar em estado de presença comigo, senão não vai fluir o tratamento dela. Em outras situações, por exemplo, eu tenho uma mesa de florais que a gente manda o floral à distância para a pessoa. Nesse momento, eu tenho que estar completamente conectado com a mesa. Eu tenho que observar se eu passei pelos pontos da minha constelação hipnótica, se eu entrei em estado alterado para trabalhar. Então, quando você começa a perceber que não só o paciente, mas que você também pode estar em conexão, você começa, o teu trabalho começa a render muito mais. Uma vez eu atendi uma paciente e de barras e axis. Não, não tinha assim aprofundamento de hipnose, ela veio para fazer barras, né? Mas a gente estava tão conectado, eu estava tão conectado com ela, que eu comecei a perceber umas situações dela. E no final da sessão eu falei para ela, ó, eu percebi tais fatos, assim, assim, assim. Ela, nossa, foi isso que eu estava pensando em certo momento. Eu estou me sentindo assim com essa situação que eu vim tratar. Então, você percebe que se você trabalhar, se você souber unir esse efeito do transe da pessoa com o seu também, você trabalhar com o estado alterado de consciência, observando a sua constelação hipnótica, você vai muito mais longe no seu trabalho. Então, por isso que a gente quer, por isso que eu vim aqui, né, falar da importância disso, que não é só para a hipnose que funciona. Às vezes a pessoa não sabia que ela fazendo uma sessão de cromoterapia, a pessoa estava em estado de transe. Você começa a colocar a luz violeta, azul, verde para a pessoa e o alterar de cores a pessoa não sabia dizer, ela fala, nossa, quase que eu saí do corpo. Claro, ela entrou num estado alterado, ela foi para Nárnia. Os meus pacientes assim de primeira vez, assim que vêm falar, ah, eu fui para Nárnia, por quê? Porque eles não identificam, eles não sabem esse conceito da constelação, sabem o que vai acontecer com os pensamentos, com o corpo deles para entrar no relaxamento, né? Então, gente, vocês têm perguntas? Já vou dar uma lida ali, vou aprender a olhar se vocês têm perguntas ali. A Jaque achou aqui, Josué, Milena, Terezinha, Roberto está aqui, Felipe, Paulo, Andréia, pessoal aqui. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Vocês têm algo para citar dessa breve explanação aqui? Ficou tudo mais ou menos compreendido? Tem outras coisas para citar, assim, da constelação hipnótica, que às vezes a pessoa demora para responder, né, quando você está aprofundando o transe. Outras, ela tem literalidade, elas respondem de imediato, elas estão focadas naquilo que você está falando, né? Por isso que é assim, você trabalhando uma terapia, vamos dizer assim, a reflexologia podal, né? Trabalhando nos pontos do corpo. Então, você está trabalhando a área de membros superiores. A pessoa está relaxada, né? Mas ela começa a observar assim, alguns movimentos ideomotores da pessoa. Por quê? Porque vincula a essa característica, essas reações do corpo, né? Então, inconscientemente ela começa a trabalhar, ela começa a ter os movimentos involuntários. Não confundir com cócega. Eu já vi pessoas terem cócegas
nessa parte de reflexologia. Eu também sou uma pessoa muito consciente, né? Então os pés no meu pé eu vou ter movimentos, mas não são involuntários. São reações do corpo ao estímulo, né? Eu aprofundei, eu dei uma alterada só estando, né? Eu dou o curso de barra de axis, mas no curso de barra de axis a apostila é meio padrão, é padrão. Você tem que dar aquilo que está lá. Eu fujo um pouco, né? Então eu falo um pouco do que é sugestão direta. Eu gostaria de falar mais, né, nos cursos, principalmente sobre constelação hipnótica, que acontece em uma sessão de barras. Mas o tempo de uma aula é curto. Talvez agora, com os cursos de barras sendo semipresenciais, eu dando aula no período da manhã via teleconferência e só à tarde as práticas, talvez eu consiga aprofundar esses temas e inclusive dar um material extra, um bônus assim com a interpretação e a identificação da fenomenologia da constelação hipnótica, porque eu acho muito interessante para os alunos entenderem isso, né? Eu tive dois casos, assim, uma aluna minha que, uma assim, da área da hipnose, digo, ela quase flutuou na maca, assim, o corpo dela virou um arco, assim. Então, o pessoal fala, não, acontece sempre? Não, não acontece sempre. Algumas pessoas mais sugestionáveis pode acontecer. Já tive pessoas assim com reações bem estranhas na maca. E o pessoal, assim, outros alunos dizem, mas e quando acontecer isso, eu vou saber como agir? Isso é a reação do corpo. Vocês estão preparados, a técnica é de pessoa para pessoa. Os fantasmas aparecem para quem está preparado para lidar com eles, né? Terezinha diz que quer saber mais sobre radiestesia. Dia 24 agora eu vou dar uma palestra sobre os efeitos terapêuticos da radiestesia. Radiestesia nos processos terapêuticos. Vai ser no canal do Facebook da professora Sandra Sampaio. Eu acho que peraí, deixa eu só lembrar. Diálogos Interessantes, o nome da página dela. E vai ser nessa página que a gente vai falar sobre radiestesia, aprofundar. Porque eu tenho uma mesa de radiestesia, eu fiz um curso com o professor Emerson, de São Paulo, e essa mesa eu achei assim, pena que ela está no meu consultório, eu deveria ter trazido para exemplificar. Na mesa tá as terapias que eu uso, para você identificar o que é melhor para cada cliente. Então, quando você entra em conexão com o cliente, você tem a troca, a percepção, ali você começa a identificar se o ideal para ele também vai ser constelação, se vai ser radiestesia, se vai ser hipnose, se vai ser terapia regressiva, o que você trabalhar com cada situação. Então eu gostei muito dessa mesa, assim, achei uma mesa muito bacana, muito propícia. Uns chamam mesa radiestésica, outros chamam prancha, cada um tem uma nomenclatura. Mas o que fica disso tudo? O que eu identifico é que em todas as terapias você promove um estado alterado de consciência. Dr. Paulo, até que ponto os sinais da constelação hipnótica podem indicar a profundidade do transe? A profundidade do transe vai de acordo com cada pessoa. Tem pessoas que só do tremular o olho, você vai erguer a mão, ela já está completamente aprofundada. Tem pessoas que elas estão com toda a sintomologia, como que eu posso dizer, movimentos involuntários dos membros inferiores, superiores, e o transe dela ser leve. Então, assim, é difícil identificar a profundidade. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de trabalhar com esse conjunto e identificando vários pontos.
saber trabalhar com vários pontos, exatamente como se fosse uma constelação, né? Você observar as estrelas, no corpo da pessoa você observa vários pontos. E eu fecho com aquele segurar da mão que a gente aprende em Elman, para saber se ali eu fecho se a pessoa está aprofundada ou não. Ali eu acho fatal, assim. Hoje, como eu aprofundo? Eu aprofundo hoje com barras. Eu coloco a pessoa no estado alterado através de meia hora antes da sessão do tratamento hipnótico, eu faço meia hora de sessão de barras. Essas barras já me promovem um relaxamento na pessoa e, e já deixam, vamos dizer assim, né, já deixam a pessoa pronta assim para ser aprofundada, né? Às vezes eu simplesmente puxo a minha cadeira para o lado, ela continuando no estado de relaxamento, vamos descer a escada contando de 10 a 1, né? Porque eu já vi todo o relaxamento dela, eu já observei toda o que ela podia estar relaxada naquele momento, né? Então eu acho assim que essa profundidade você vai variar de paciente para paciente. É aquele negócio. Da mesma forma que a gente não tem a receita de bolo para hipnotizar todos de forma igual, com um script só, também a constelação vai variar e a gente vai observando. Eu gosto muito de observar esses pontos assim, em somatório, né? A hora que a pessoa começa a ter a respiração alterada, os lábios começam a alterar a cor, assim, eu vejo que elas estão aprofundando, né? Então, e, e exemplificando, né? Voltando ao tema ali, que a hora que eu trabalho com barras, a hora que eu começo a fazer os toques na cabeça da pessoa, principalmente assim de controle, comunicação, criatividade, eu já dou as sugestões diretas para a pessoa ir trabalhando, né, ir aprofundando. Então, por isso que eu digo, a terapia, hoje eu trabalho com terapia integrativa. Eu integro o conhecimento que eu tenho de outras terapias trabalhando junto com a hipnoterapia, porque esse somatório me dá um resultado maior, né? Eu vejo assim, a gente tem que trabalhar com todos os sistemas da pessoa, se as pessoas são sinestésicas, visuais, auditivas, né? Então eu vejo assim que tem algumas pessoas que o acolhimento, você vai fazer um tratamento de hipnose. Então ali você só está trabalhando o auditivo da pessoa e a imaginação. Mas tem umas pessoas que elas precisam do acolhimento, elas precisam do sinestésico, né? Que é onde eu retiro essa parte nas barras. Eu faço os toques na cabeça. Quem não gosta de um carinho na cabeça, depois de um dia turbulento de serviço, uma semana, né? Então, as barras por si só, eu tenho, depois de que voltei a atender presencial, eu tive um movimento maior de pedidos de barras do que de hipnoterapia. Claro, eu vendo um pacote, né, de terapias integrativas. São 5 sessões, onde eu tenho barras, constelações, hipnoterapia, regressão, e a pessoa vai aumentando a quantidade que ela tem interesse. Mas por quê? Porque ela se sente à vontade. Mas eu tive daí de ex-pacientes um retorno muito grande de barras, porque era um processo mais rápido. E alguns falam assim, barras eu não preciso falar nada, né? É aquela resistência ainda que a gente explica na hipnose, que a hipnose a pessoa não vai contar os segredos, os mitos da hipnose. Ah, mas eu não quero falar nada. Então venha fazer barras, venha passar. Daí quando a pessoa se sente à vontade com você, ela passa por um processo hipnótico. Ela começa a aceitar a situação. Você identifica os efeitos na pessoa e ela começa a sentir. Elas falam assim: ah, mas eu quase dormi aqui. Nossa, que bom que você quase dormiu. Isso é sinal que você relaxou. De 0 a 10 quando você chegou, quando você está? De 0 a 10 como você está saindo? A pessoa observa, é muito rápido
esse, esse retorno da pessoa, a pessoa identifica. Então, é, eu fiquei, eu estou 6 meses sem sair assim para me encontrar com o pessoal, eu cumpri a quarentena. Nesses 6 meses eu tive que atender 2 emergências que me pediram barras. E eu só atendi porque eram ex-pacientes, mas com todo o protocolo de, de atendimento com a segurança, eu criei um acrílico onde só passava as minhas mãos para eu ficar em contato com o paciente e o acrílico transparente para eu poder observar, né, o que estava acontecendo com o cliente. E então daí eu fiz esse trabalho e agora recentemente eu abri também, nesse setembro eu voltei a atender, tive 2 pacientes que me pediram barras e voltei a atender as constelações sistêmicas. Mas eu vejo assim que a procura por barras foi maior porque a pessoa sente os efeitos nela mesma, ela entra no loop e aquela resistência que ela tem, eu vou falar alguma coisa, então não preciso falar nada. E é onde a gente trabalha, tem que saber se, terapeutizar a pessoa sem ela falar nada. E daí que você oferece, então, uma outra terapia como alternativa àquela sessão de barras, você oferece a hipnose, uma terapia regressiva, quando você sente e observa que o caso dela que possa configurar uma necessidade a mais. Mais alguma pergunta, pessoal? Perguntem, povo, perguntem. O que vocês pensam aí para tomar uma aguinha? Um, um exemplo assim que a pessoa entra no consultório e foca atenção em alguma coisa, a pessoa já puxa, já evoca uma memória, uma lembrança. Eu costumo deixar na mesa, né, o reloginho. Eu tenho o reloginho de bolso. Isso aqui praticamente todo mundo liga ao processo hipnótico. Você simplesmente deixa um relógio desse na mesa, a pessoa que entra no teu consultório pela primeira vez, ela bate o olho, aquilo evoca uma memória de um filme que ela tenha visto, de um desenho animado do Pica-Pau, de alguma coisa que ativa ainda mais a curiosidade. Quando que ele vai usar esse relógio comigo? Né? Principalmente que na primeira consulta é só a entrevista. Então você já observa pelo olho da pessoa, a atenção focada. Né? Está conversando com você, vira e mexe, ela desvia o olhar e olha o relógio. Por quê? Porque aquilo é o símbolo, é a ancoragem que ela precisa, que ela tem da hipnose. Daí depois trabalha 4, 5 sessões. Mas você nunca usou aquilo comigo. Fala, precisou? Não precisou. Você respondeu muito bem. Mas se quer que use, eu uso. E ela vê que não tem a diferença. Mas é, tem um acesso rápido também. Porque simplesmente é o lúdico dela que trabalha. Vai trabalhar com as referências que ela tem do que é hipnose para considerar assim a sessão completa, né? Então eu vejo assim, as pessoas elas chegam no seu consultório com uma ânsia de respostas, resolva tudo, né? E ainda mais que tem muita gente que vende a ideia em 1, 2 sessões eu resolvo o seu problema, né? Então algumas chegam até vocês. Eu explico que o meu processo terapêutico é diferente. Não posso mensurar quantas sessões cada paciente precisa, né? Então o paciente que vai de acordo com a resposta do paciente. Então daí alguns sessões, não, mas não faz aquela em 1, 2 sessões. Fala, não, esse processo você vai ter que me ajudar muito para trabalhar nesse processo, né? Eu falo, só um processo de emagrecimento que eu trabalho são 15 sessões. Então
as pessoas assim começam a procurar outras formas de atendimento, né? O que também está aparecendo para mim, né, é muito pedido de convênio, né? Então eu digo assim, não, convênio não estou atendendo no momento, mas se tiver outra forma que eu possa te ajudar, vamos conversar, porque é o que as pessoas estão com a pandemia, elas estão procurando. Hoje eu tive contato com algumas pessoas, um certo filão assim, e eles estão assim, eu falo, nossa, eu e meus colegas de tal área estamos precisando muito, estamos assim desnorteados. Falei, vamos conversar, vamos primeiro tentar entender o que é esse desnorteado, né? Entender o que está. Mas assim a gente vai trabalhando com cada um vai se ajustando e, e vamos buscando essas respostas dentro de cada um, buscando identificar principalmente a constelação. Povo, perguntas? Senão logo logo já está dando quase uma hora de live. Iniciamos às 20h30. Pedimos mais uma vez desculpa ao dos atrasos. Então, mais uma vez, dia 24 eu vou fazer uma live de radiestesia e os processos terapêuticos, né? O uso da radiestesia no processo terapêutico, quem tiver interesse. Tá? Mês que vem eu devo dar aula de mesa radiestésica de prosperidade. Quem tiver interesse também pode procurar. Minhas redes sociais o Facebook é Ivo Irã P, arroba Ivo Irã P, ou Núcleo Quiron, e o Instagram, arroba Ivo Irã. Vamos lá, doutor Paulo. Então, doutor Paulo, as características antagônicas, né? O que eu observo, assim, eu vejo um padrão de que eu digo assim, a minha curva de normalidade, mas é minha curva, não tenho conhecimento médico, né? Então eu vejo um padrão de normalidade assim, normal, que é normal para mim, pode não ser para o senhor. É, mãos geladas, pés frios, lábios esbranquiçados. Então, assim, uma queda da pressão, esfriamento. Se a pessoa tem algo diferente disso, eu vou questionar outras coisas da anamnese. Perceber processo de pressão alta, baixa, perguntar se ela toma algum remédio, que eu já perguntei, eu vou verificar para identificar por que este paciente está fugindo da minha curva padrão. Por que não está batendo? O que está acontecendo de diferente? Por que ele é diferente? Ou aquelas pessoas que a gente fala assim, quando a gente está observando sistemas representacionais, será que ela era invertida? Que também até os padrões dela são invertidos. Então é assim que eu busco. Se eu fiz uma leitura de sistemas representacionais, né, e os padrões delas são invertidos, eu vou observar se a leitura da constelação hipnótica dela pode ter alguma característica diferenciada, invertida também. Eu já tive uma paciente que ela simplesmente ela era invertida. Todas as reações, todas as respostas eram invertidas. Tudo que você esperava padrão acontecer não acontecia. Daí eu penso assim, mas por quê? Eu não identifiquei causa física nela. Simplesmente ela saiu do padrão que eu buscava, né? Da minha curva padrão, né? Então, daí aquele negócio, mas cada um é cada um. É olhar o paciente ali e ver qual a reação que ele está tendo, sabe? Então,
O terapeuta é aquele negócio, é o jogo de cintura do terapeuta. Por que que ele está respondendo dessa maneira? É a característica dele ou ele tem algo por trás que está trabalhando? Às vezes a pessoa teria que ser, ela está suando frio, ela não está confortável com o terapeuta ou com a terapia, né? Ela teria que estar fria, mas ela sim, ela está diferente, ela está com outras situações. Também tem que identificar isso. Às vezes ela não, já tive casos assim de ser recomendado, mas a paciente não se sentiu à vontade comigo. Então, às vezes ela estava no processo, ela queria porque foi recomendado, eu falei, não, talvez não funcione. Como foi encaminhado, uma amiga me encaminhou uma, um rapaz, que o rapaz não estava se sentindo à vontade com ela por ela ser mulher. Então, a constelação hipnótica dele com ela era diferente. Por quê? Porque existe também o rapport com a pessoa. E eu já vi muito disso, já vi acontecer. Uma vez um rapaz falou assim, Ivo, eu quero que você atenda uma amiga minha que eu tentei atender, sou amigo dela, ela é bem sugestionável, mas eu não estou conseguindo surtir efeito. Falei, tá, e ela aprofunda, não, sim, ela é sugestionável, fiz várias coisas, eu sei, mas não está acontecendo o processo terapêutico. Falei, então não vai adiantar comigo. Experimente uma mulher com ela. Porque talvez ela tenha algum resquício, alguma coisa que não está trabalhando. Eu quando uma pessoa vai encaminhar para mim, eu verifico, pergunto para a pessoa se qual o processo, por que está encaminhando? Ah, não houve, mas e por qual processo? E daí eu vou ver na queixa se eu vou atender ou não esse paciente, porque senão vai passar por mim e não vai resolver. Daí a pessoa vai acabar se sentindo frustrada por não ter essa resposta. Então, às vezes, é uma coisa inconsciente dela, que ou às vezes ela foi atendida por uma mulher, mas não, ela não quer ser atendida uma paciente ser atendida como ela precisava de uma coisa mais figura paterna, né? Ela não queria uma mãe, ela queria um pai ali naquele momento. Então, tudo você vai ter que ter o jogo de cintura, que isso não ensina em um curso, isso você pega na prática, na experiência, para trabalhar. Com sua experiência, é possível uma sugestão direta nas barras, sem falar, só com pensamentos. Olha, Pedro, eu algumas vezes já fiz. Se funciona ou não, o resultado é que o paciente volta. Por quê? Porque essa sugestão eles ensinam assim que tem processos que você não precisa falar, mas você está, se você estiver conectado, você estiver em situação de presença, coisas que ensinam também no mesmerismo e na fascinação, se você estiver numa situação de presença com o teu paciente, por que não você acreditar que você está mandando um comando? Você está trabalhando o ponto ali. Você está mandando uma sugestão direta. Aquele exercício que eu faço no começo, de aquecer as mãos, sentir a energia e colocar essa energia na cabeça do paciente. Você pode estar trabalhando com eu digo daí, magnetismo animal. Você pode estar trabalhando com uma fascinação ali e trabalhando, jogando o teu trabalho, né? 80% você, 20% paciente ali, você jogando o seu comando. Eu gosto mais da sugestão é, falada, que ele ouça e responda. Mas tem sugestões assim que às vezes vem algum pensamento assim, nossa, senti isso em tal ponto. Será que é isso mesmo? Eu faço mental, só para ver se tem algum bloqueio nesse sentido, que às vezes foi só uma percepção sua, né? Aquilo que a gente fala das barras, né? Isso é seu ou é de outra pessoa? Se for de outra pessoa, se for seu, devolva o remetente com energia anexada. Então,
Eu falo mentalmente ali quando eu tenho alguma percepção que está fora da queixa do paciente. Daí eu falo mental. Mas quando assim, tudo da queixa dele, eu gosto de falar alto, mesmo que ele não responda, mesmo que ele tenha se desligado, mesmo que ele tenha ido para Nárnia, assim, não tenha nem ter respondido. Que daí é aquele processo que você responde sim pelo paciente, né? Sim, pororó, pororó, pororó. Meu pai usou enunciado aclarador que eu não posso falar online, mas daí você responde pelo cliente. Mas como diz a Andrea, a intenção conta muito. A Andrea trabalha com magnetismo, né, biomagnetismo, então isso conta muito a intenção. Eu dei uma turbinada no meu tratamento com barras. Um dia eu conto para vocês, eu turbinei o tratamento, hoje eu atendo barras com bambu terapia, literalmente trabalho com uma barra junto e trabalho com PNL junto numa sessão de barras. Então, eu dei uma turbinada nesse meu atendimento. Eu fiz outras, vamos dizer assim, outras escolhas para o paciente, né, para melhorar a energia do paciente, né? Uma vez eu fiz um curso e a pessoa falou, pode ser colocado os magnetos enquanto numa sessão de barras. E eu acho válido. Eu acho super válido essa coisa de integrar a, as terapias, né? Principalmente se você tem esse conhecimento, tem essa bagagem, essas cartas na manga, né? Então eu acho que conta muito essa esse tipo de terapia, esse tipo de ajuda que você faz para a pessoa. Né? Então, mais alguma coisa, pessoal? Pedro foi respondido, Dr. Paulo foi respondido. O que vocês me contam agora? Estamos 4 minutinhos para encerrar, então. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Todo uma. Mais uma coisa, assim, você ter essa, que eu falo no consultório aromaterapia, eu acho super bom. Eu acho assim que os aromas eles remetem a uma das maiores resgates de memória são os aromas, né? Então eu acho assim que quem conhece o meu consultório sabe que a bagagem, quem conhece a minha malinha de Gato Félix, né, que eu levo nos cursos, né, que tem os aromas, tem os pêndulos, tem tudo que eu preciso para trabalhar. Então, isso já vem sendo estudado faz tempo, que eu gosto desse tipo de terapia e anos estudando e onde conheci muita gente boa, muita gente importante na minha vida, né, que faz eu progredir cada vez mais e graças a Deus eu acho que é uma troca assim, eu consigo inspirar bastante gente também a seguir o próprio caminho. Gente, vamos encerrar por aqui. Eu agradeço a presença de todos. Dia 24, então, eu tenho essa live sobre radiestesia, o uso da radiestesia nos processos terapêuticos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre leitura de chakras, leituras e outras leituras. Agradeço a presença, a paciência do pessoal que esperou o início da live e muito obrigado mais uma vez a BH pelo espaço, ao Roberto Botelho pelo convite e aos demais presentes aí. Estamos juntos. Quem precisar, dá um toque aí. Muito obrigado. Até mais.